bom dia, ouvintes da Lance FM, bom dia a todos que nos acompanham pelas ondas sonoras do rádio, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje a nossa convidada, Mulheres Empoderadas, é a Ranide. Ranide, nome diferente, muito bonito. Seja bem-vinda, Ranide, ao nosso programa. Fala só mais pertinho, senão não vai sair sua voz. Você fala baixinho igual eu. Seja bem-vinda ao nosso programa Mulheres Empoderadas, nesse mês que é tão simbólico para nós mulheres, né? O mês, comemoramos aí o mês da mulher, um mês de muita luta. Hoje comemoramos, né, nossa luta para estarmos hoje aqui no espaço de fala, como num programa de rádio, né? Se a gente pensar aí que há uns 50 anos atrás, 70, isso não era possível, né? Ter uma mulher falando, e hoje estamos aqui. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Roberta. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, seu e da sua equipe. E é uma honra, né, participar no mês da mulher, em um programa de rádio já que tem a sua audiência, que já tem o seu nome na cidade. Mulheres Empoderadas, eu gosto muito desse jargão, empoderamento. Que nós estamos aqui para isso, nos posicionar e mostrar cada vez mais que nós podemos conquistar mais espaço. Da mesma forma que você está falando que há 50 anos atrás não era possível, né, a mulher estar à frente de um programa de rádio. A mulher também tinha vários outros desafios em outras áreas também, além do profissional, né? E hoje a gente está aí trabalhando para cada vez mais que essa mulher possua esse poder dela e que ela possa se posicionar de uma forma inteligente, de uma forma que ela possa fazer as suas escolhas, suas próprias decisões, consciente do que é bom para ela e para as pessoas que estão ao seu redor. Verdade. Antes de começarmos, né, o nosso bate-papo, a gente quer saber quem que é a Ranide, o que ela faz, de onde ela veio. Me fala um pouco de você, para os nossos ouvintes conhecer. Quem que é a Ranide? Eu sou filha amada do Pai. Meu Deus, o Deus do impossível. Eu sou esposa do João, sou a Ranide, né, primeiro. Sou esposa do João, o Dr. João Batista e vereador. O nosso querido pediatra. Isso. Sou a mãe da Maísa, sou filha, sou irmã e eu exerço a profissão de biomédica, sou mestre em ciências médicas pela UNB, sou professora universitária aqui na IESGO, sou apaixonada pela fisiologia, pelo ser humano em si como um todo, principalmente pelo seu corpo, pela sua alma, pelo seu espírito. Então, nessa jornada da área da saúde, eu me encantei muito pelo cérebro. E aí, eu comecei a estudar e sou especialista em neurociências. Sou neurocientista, pesquiso, sou pesquisadora, assim, é minha paixão a pesquisa. E nessa jornada da neurociência, eu passei por um período muito desafiador na minha vida, que foi a depressão pós-parto, que era um tabu na época. Nossa. Não tinha representatividade e era assim, as mulheres não se posicionavam em relação a isso. As redes sociais potencializou esse posicionamento. Hoje nós temos aí várias mulheres falando sobre isso, mas ainda é pouco, eu acho que ainda é pouco. Sim, eu costumo falar, Ranide, que a rede social, às vezes, ela atrapalha um pouco. Informa, mas também atrapalha. Você pensa, você sai da maternidade, peito dolorido, enfim, tem toda aquela romantização, né? E aí, quando você olha no cartaz do SUS, aí tá a mulher linda, maravilhosa, amamentando. Eu sempre gosto de falar isso porque a maternidade, ela é linda, mas ela não é tão romantizada assim. A gente sofre no pós-parto, é dolorido. Quando a gente, principalmente o primeiro filho, né? E aí, às vezes, desqualifica, né, uma depressão pós-parto. Fala que é frescura. Tem muita gente que fala que é frescura, imagina. Não é, né? E assim, eu tive depressão pós-parto ao ponto de o João chegar um dia em casa e eu estar já pendurada tentando tirar minha vida, porque durante anos eu ouvia audível, né, que a minha vida não valia a pena. Então eu compreendo hoje as pessoas que estão em depressão, as mulheres que têm depressão pós-parto, represento muitas. Quando eu resolvi me posicionar em relação à depressão pós-parto e coloquei o meu depoimento na internet, porque eu senti de fazer isso, porque eu via muitas mulheres passando por esse desafio e não tinha uma representatividade, como você falou, é muito romantização da maternidade, e a maternidade é excelente. Ter muito filho julgamento, né? Isso. Ter filho é uma bênção. Porém, contudo, todavia, a gente tem os nossos desafios e começa tudo no emocional. Se você não está com um emocional bacana para receber a criança, você não tem como doar aquilo que você não tem.
né? Se você não está com amor prevalente, não é por uma falta de amor, uma opção sua, mas realmente é uma doença que tem aí, né, cada vez mais inserida na nossa sociedade. Então, acho que por meio do conhecimento, muitas mulheres, elas podem procurar ajuda e não achar que aquilo, porque eu achava que aquilo só acontecia comigo, que era uma coisa, meu Deus, eu sou um monstro. Porque era um tabu. Porque era um tabu, não tinha conhecimento, não tinha informação, e até hoje não tem, né? Então, assim, foi uma causa que eu abracei também, dessas mulheres. Bacana. Porque o elo mais afetado é o elo da maternidade, né? Que é o elo entre o filho e a mãe. E o segundo é o casamento. Verdade. Né? Reflete, não tem como. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você não tem, como é que você dá? Você tem que procurar ajuda. E aí eu postei e eu comecei a fazer terapia nessa época, vou resumir. E para mim não era suficiente, eu tinha que conhecer, eu tinha que saber o que realmente estava acontecendo comigo. Eu precisava buscar, eu precisava conhecer, eu precisava estudar, porque também era a minha área, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar sobre o cérebro humano, comecei a estudar sobre técnicas, sobre a neurofisiologia, sobre um monte de assuntos dessa determinada área. E como eu já trabalhava há algum tempo com mulheres, porque eu era professora de dança do ventre em algumas academias aqui em Formosa e fora. Bacana. E desde os meus 15 anos, 14, 15 anos, eu já ministrava algumas aulas de dança. Então, algumas mulheres que estavam casadas, que na época eu tinha 15, não entendia muito sobre relacionamento, mas elas já tinham... já estavam num relacionamento há mais tempo, procurava a dança do ventre como algo para resgatar a autoestima, para resgatar a identidade, para aflorar mais, para resgatar o relacionamento, para colocar ali uma pimentinha no relacionamento. Sim. E aí eu quis saber como é que funcionava esse negócio, porque eu só tinha 15 anos, eu não entendia, eu era imatura, né? E aí eu brinco que os meus primeiros artigos científicos relacionados à questão da identidade, à questão da autoestima, foi na Capricho. Que era aqueles testezinhos que a gente fazia da Capricho de assinalar lá qual era sua autoestima. Então, assim, foi as minhas primeiras pesquisas de campo teórico foi na Capricho. E desde então eu sempre trabalhei nessa questão, né, da autoestima, sempre trabalhei nessa questão da identidade da mulher, e isso influencia muito, impacta muito na depressão, né, no emocional. Então, foi aí que eu comecei a estudar, e eu só retomei esses estudos, mas de uma forma mais profissional. Foi ao longo do mestrado, ao longo da minha formação. Foi se especializando, né? Foi cada vez mais cheguei na neurociência. Que bacana. E como que funciona, né? Porque às vezes a gente ouve falar, quem não é da área da saúde fala, o que é isso? O que é neurociência? O que tem a ver neurociência com autoestima, com relacionamento? Só para os ouvintes, né, que está nos ouvindo, só para elas entenderem como é que funciona isso. De uma forma bem simples, a neurociência é a ciência que estuda o cérebro humano. Que estuda porque o nosso cérebro ele é muito complexo. As pessoas sempre falam, porque nós somos mais evoluídos. Nós não somos mais evoluídos que um vírus, porque eu também sou virologista. E nós não somos mais evoluídos que um vírus. Nós somos mais complexos, né? O vírus ele é mais simples. Uhum. Então, nós somos mais complexos, e o nosso cérebro é a parte mais complexa do nosso corpo, vamos dizer. É onde está presente as nossas emoções, onde está presente a nossa, vamos dizer, visão, onde está presente a nossa tomada de decisão, quais as emoções, o sistema límbico. Então, tem toda essa estrutura de comunicação, de decisão, o que você vai fazer, por exemplo, o cérebro que comanda que horas você vai abrir o olho, como você vai mexer a sua mão. Então, assim, tudo isso é o cérebro. É a parte, assim, que eu acho primordial do nosso corpo e é maravilhoso. Então, é literalmente a ciência que estuda o cérebro humano. Todos esses mecanismos. E como que funciona essa sua mentoria na questão da autoestima, dos relacionamentos? Eu estou escutando aqui a Ranide, né, a Roberta, no programa Mulheres Empoderadas, e de repente está passando por um problema, né, parecido, uma depressão pós-parto, ou uma depressão pela carga de ser mulher, que não é fácil, é muito pesada, né? Filho, casa, trabalho, quem trabalha fora, quem trabalha... Eu costumo falar que tem mulher que desqualifica até o trabalho dela, fala assim... Quando você vai consultar, né, fazer perguntas, e aí fala assim, o que você faz? Não faço nada, eu só cuido da casa. Fala, como? Eu
trabalho, assim, É mais ele nunca árduo. acaba. Ele nunca acaba. Se você ficar trabalhando 24 horas, tem coisa 24 horas para fazer. Então, assim, um tanto que desqualifica, né, o próprio trabalho. Então, assim, e aí começa a adoecer, fala, mas como que eu tô adoecendo? Por que que eu tô adoecendo? Por que dessa tristeza? Eu tenho minha família. E gera até uma culpa né? nisso Gera aí, né? uma culpa. E a culpa leva Gera à uma depressão. culpa, fala assim, mas tá tudo bem, né? Mas aí quando você vai ver a carga da mulher, você fala, caramba, não é para qualquer uma. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por isso, como que funciona essa mentoria? Onde que encontra? Como que elas podem achar você? Então, o meio mais fácil e rápido de me encontrar nas redes sociais, né? Porque todo mundo já está online, né? E é só ir lá e colocar Hanid, que é H-A-N-I-D. Provavelmente já só vai ter brincadeira. Mas é H-A-N-I-D, Hanid Versiani. No Instagram. No Instagram. E no Facebook também, é o mesmo, Hanid Versiani. Então, como é que funciona? Minha jornada, como eu te disse, é, né, desde a adolescência, porém, contudo, todavia, profundo durante a depressão pós-parto. Isso foi há 9 anos atrás. Há 9 anos eu estou trabalhando com mulheres, né? Estou nesse estudo. Eu demorei não, porque eu acho que foi uma bênção de Deus. Foram 5 anos de estudo para montar essa mentoria. Bacana. Porque eu achava sempre que não havia conhecimento suficiente para trazer, né? E isso também é uma coisa que muitas vezes a gente usa como mecanismo de justificar, de não realizar nossos sonhos. Uhum. E eu creio que quando a gente fala sobre liderança, a mulher ela tem tem até aquela síndrome da impostora, né? Que não se acha o suficiente para um cargo. E isso acontece também nesse fato de você falar que, não, eu só fico em casa, eu não trabalho. Desmerecendo algo que, né, para todas nós é um trabalho... Fica um dia sem fazer nada na casa. Exatamente, que é um trabalho que não pode ser parar de ser feito, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Todas nós possuímos posições de liderança. E quando você fala sobre liderança, sobre autoestima, sobre identidade, as mulheres tendem a ligar isso como se fosse uma CEO de uma empresa, diretora, ou um cargo muito profissional. De muito destaque. Isso. E o ser humano, ele sempre tende a separar a vida dele como profissional e pessoal. Pronto. E eu atendia muitas clientes que focavam muito no profissional, que me procuravam para o profissional. E eu também fui assim por um certo tempo. Não tinha esse conhecimento que a nossa vida, nós somos seres sistêmicos e complexos. Uhum. Só que a nossa vida não se resume só no pessoal e profissional. Existem várias outras áreas. Então, essa complexidade da multitarefa da mulher e achar que... E aí entra também o empoderamento, né? Que é a mulher poder escolher de forma consciente e inteligente o que ela vai fazer, o que ela quer para a vida dela, realizar os sonhos dela, sem gerar culpa e sim responsabilidade. Então, eu trabalho nessa mentoria sobre responsabilidade. Quando você gera culpa, você traz uma carga muito pesada para a sua vida. Né? Trabalhar sobre muita culpa. E a gente traz esse cargo de liderança. Todas nós somos líderes. Você é líder na política, você é líder como mãe, né? Você tem liderado, seus filhos são seus liderados. Sim. Você é líder dentro da sua casa, autoridade. Exato. Você é líder dentro da sua casa como esposa. Você é líder, né? No seu marido, você é autoridade dentro da sua casa. Você é líder como aqui na rádio. Então, todas nós ocupamos cargos de lideranças. E esses cargos de lideranças requer uma pessoa ali plenamente, emocionalmente saudável, né? Porque a gente sabe que influencia demais o nosso ser, não no que a gente faz, naquilo que a gente tem, né? Então, os relacionamentos são coisas que nós possuímos. E se eles são bons ou ruins, é tudo de acordo com a nossa identidade, tudo de acordo com a nossa autoestima, como a gente está. Porque a gente só oferece aquilo que a gente tem. Verdade. Como é que você vai oferecer o amor se você não está bem, se você não tem amor por si mesma? Entendeu? Então, essa qualidade de amor vem muito também de referência da infância. Então, esse empoderamento que a gente fala é esse empoderamento realmente da mulher poder escolher ficar em casa, cuidar dos seus filhos, abdicar da vida profissional e tá tudo bem. Eu sempre falo isso, né? E tudo bem. Às vezes as pessoas falam assim, mas esse negócio de empoderamento de mulher e tal. Eu falo, agora que mulher não pode fazer isso, não pode mais cuidar de casa e tal. Eu falo, não, a gente não briga e não luta por isso. A gente briga e luta para nós podermos escolher. Exato. Tem mulher que elas querem ser donas de casa, que bacana. Ela escolheu, né, cuidar da casa, dos filhos. E tem mulher que quer trabalhar fora.
Exato. Então, essa você falou assim, ponto-chave, essa escolha, né? Eu penso até que a saúde mental, da autoestima, começa aí, você poder escolher, né? Você não ser imposta aquilo, você poder escolher. Pois é, porque a sociedade sempre traz, né? Se você tá solteira, você tem que casar. Se você tem que Casou, casar, você tem que ter filho. Tem Se só você tem um, tem um. que ter mais um. Se você tem só dois, tem que ter três. Aí se você tem quatro, é demais. É demais. Tem até o ditado que fala, né? Quem tem um, não tem nenhum. Né? Então, assim, é exatamente sobre isso, né? Que é o empoderamento. É você poder fazer suas escolhas sem julgamento. E eu sempre falo que a minha missão também é unidade. Nós, mulheres, nós temos que ser unidas. E é difícil. É. Muito difícil. É eu falo, unidas. Os homens, eles têm essa facilidade. Eu sempre falo assim, né? Trazendo para o lado da política, que o homem, eles, independente das suas indiferenças, se eles têm aquele objetivo em comum para atingir, para crescer, para ir mais longe, não importa as nossas diferenças, vamos dar a mão, chegar lá na frente, a gente define como é que vai ser, mas a gente vai chegar lá e vai. A mulher não é eu que vou e não sei o quê. E acaba trabalhando sozinha. E acaba trabalhando sozinha e não indo tão muito Verdade, longe. também E isso nas áreas, assim, todas as áreas de lideranças. E porque aí acaba indo sozinha e aí sozinha você não faz nada sozinho. Exato. Ninguém faz nada sozinho. Pois é, e a mulher ela sempre busca não a unidade, mas uniformidade. Sim, né? verdade. De pensamentos, de ideias. E, na verdade, ninguém é uniforme. Provavelmente, a gente está conversando aqui, se a gente for analisar, nós temos várias opiniões diferentes relacionadas a muita coisa. Mas essa é a questão. Nós temos que estar em unidade e não em uniformidade. Você pode pensar diferente, né? Mas eu tenho que te respeitar. E essa é a grande questão. Nós temos que formar uma comunidade de unidade. As mulheres, elas têm que se unir, elas têm que se posicionar, porque, né, o mundo está aí do jeito que está, da forma que está, com valores deturpados. Então, nós temos que trazer o quê? Essas extremidades que vêm muito com ideias extremistas. Eu ruim. Acho tudo que é muito extremo, eu também não gosto. Tudo que é muito extremo, há uma falta. Isso Sim, é verdade. A falta de algo. E tudo que é muito extremo, mas eu sou extremista aqui, sou extremista ali. É só substituir ideias, na verdade, e a base é a mesma. Eu sempre falo que a extremidade, aquelas pessoas extremas demais, são aquelas pessoas que têm a criança ferida dominando o adulto. Né, dentro delas. Eu quero e pronto, e acabou. Então... É o superego aflorado. Exato. Então, essa questão de trazer para essas mulheres, eu atendia muitas mulheres donas de empresa, mulheres que tinham um cargo de liderança profissional, muito bem desenvolvido, né, mas que dentro de casa, no relacionamento, no casamento, estava uma bagunça. E aí, essa parte desenvolvida do profissional era um refúgio. E aí veio a pandemia, que ela teve que ficar dentro de casa. E aí vieram as crises, né? A gente sabe que muito desses relacionamentos foram aflorados ao ponto de ter violência doméstica. Né? Muitos acabaram. E muitos ainda permanecem mulheres em relacionamentos abusivos por não ter esse empoderamento, né, de informação, de conhecimento, porque o conhecimento literalmente ele liberta. Então, essa inteligência emocional, que é o jargão que está sendo muito usado, mas não só como é que fala? A junção da inteligência emocional, mas com as ferramentas práticas do dia a dia da mulher, ela poder escolher, ela poder se posicionar e saber que ela pode sim conquistar o seu espaço, porque muitas estão aí por aprisionamentos nem só físicos ou financeiros, mas emocionais, por dependência emocional. E vem lá atrás. Isso, exato, da infância muito ou da adolescência, do quê? Da referência de amor que você recebeu, da referência de amor que tem reflexo dentro do seu relacionamento naquilo que você acredita. E aí é onde eu entro. Não só para essas mulheres, porque tem gente que fala assim, Nid, mas é para a esposa, só para a esposa. Não, são para as mulheres que desejam se relacionar. Quando você entra na minha mentoria, todas as alunas falam, Nid, isso aqui não é mentoria só para a esposa, não, é para todas as áreas. Porque elas saem completas por elas, porque elas entendem tanto que elas são tão importantes e que os relacionamentos delas são um reflexo delas. Então, assim, elas entendem o valor delas, o amor próprio. E na palavra mesmo, né, da Bíblia, que é um livro mais antigo, de sabedoria, que nós podemos trazer, Deus fala como segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é a referência de amor? Você.
Então, como é que você vai amar o próximo se você não é ama. referência? Sim. Então, assim, é sobre isso, é sobre o amor próprio, é sobre a autoestima, é sobre você buscar as suas escolhas e elas estarem de uma forma ecológica, que é o quê? Você decidir as suas decisões, mas baseado no que é bom para você e nas pessoas que você ama. Muitas mulheres que eu atendia, voltando, eram líderes, mas o casamento estava totalmente defasado, né? Sem extremidade, vamos falar assim, né? Porque resultados extremos tem que ter, como é que fala? Atitudes extremas, né? Dentro da normalidade, uma crise de casamento. Por quê? Porque focava muito no trabalho e às vezes não sabia como agir dentro do casamento. Então eu venho com essas estratégias. E a última coisa que eu falo é casamento, relacionamento. Primeiro é toda essa preparação, né? Essa autoestima, essa identidade, saber quem é você, quais são as suas qualidades, como você age no dia a dia relacionado às suas lideranças no trabalho, tudo, como você se posiciona quando vem um momento de raiva que você quer esganar a pessoa, quais são as ferramentas de você utilizar para voltar ao seu estado, né, normal. Porque muitas vezes a gente acha que inteligência emocional é você esquecer suas emoções, você ser um robô e saber pegar aqui. Não, mas é você saber utilizar a emoção certa no momento certo, na intensidade certa. Então, assim, tudo isso para você ter qualidade de vida. Porque hoje os estudos demonstram, para cada sentimento destrutivo você tem a manifestação de uma doença, né? E câncer é uma delas, muito ligada ao emocional da pessoa. Olha só. Olha Né? só. E como que você, como mulher empoderada, como você se sente? Porque eu penso que é uma sensação muito boa, né? Você passou por isso e naquele momento que você passou por esse processo de depressão pós-parto, você sentiu uma certa dificuldade de expor, né? Até mesmo porque, como a gente está falando, era um tabu e hoje ainda é um tabu. E como que você se sente quando você faz as suas mentorias, quando você olha assim para aquela mulher que chegou com uma conchinha toda fechada, toda tímida, e ela sai com um beija-flor, né? Pronta a ir para o mundo. Você olha, você fala, cara, que bacana, né? Que coisa boa. Como que é esse sentimento de você poder ajudar muitas mulheres? Tem um propósito, sabe? Não é por ego, não é por vaidade, mas assim, eu até me emociono. É porque tem sentido o que eu faço. Eu escolhi, na verdade, minha profissão de biomédico, até brinco nas minhas palestras, que era um metro quadrado para mim não ver ninguém. Porque eu estudava sobre o ser humano, minha profissão é sobre o ser humano, mas eu não tinha essas habilidades sociais. Isso me faltava. Eu preferia ficar no meu metro quadrado, na minha zona de conforto e não ter que lidar com ninguém. Então, assim, faz parte do meu perfil comportamental também, que eu falo sempre. Mas, assim, quando eu saí para o mundo, que sabe, que eu realmente me conheci e que fui adquirindo conhecimentos e ajudando minhas amigas, ajudando outras pessoas, falei, cara, não dá para ficar calada. Né, com tanto de conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar outras mulheres, né? E eu vi assim tantos desafios, e esses desafios da mulher moderna, dessa multitarefa, como sempre dizem, que a mulher ela sempre está sobrecarregada, é tirar esse fardo, levar a vida com mais leveza, com sabedoria, né, com inteligência, e ser a parte inteligente muitas vezes do relacionamento, sem ter tanto desgaste emocional, porque a gente tem tanto desgaste emocional que às vezes essas mulheres me procuram com muita dor, ao ponto de chegar para onde eu cheguei para me procurar ajuda. Eu tive que tentar tirar a minha vida para eu entender que eu precisava de ajuda. Porque até então eu tinha vergonha de abrir a boca e falar que eu precisava de ajuda. Quantas mulheres não tem por aí que precisam de ajuda nos seus casamentos, na maternidade, em todos os seus, no seu emprego, que estão com o emocional abalado e não têm coragem de pedir ajuda. Verdade, né? verdade. Então, assim, eu trabalhei muito isso durante anos para representar essas mulheres, né? Para que possa orientá-las. Não sou dona da verdade, aliás, né? Quem é dono da verdade é nosso Deus. Mas eu tenho um tudo, porque muitas mulheres chegam em mim e falam assim, não, eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo, mas nós Nada temos deu certo. milhões de tudos no mundo. Cada pessoa tem seu tudo. Claro. Você concorda comigo? Você tem o seu, eu tenho o meu. Então, às vezes as mulheres me procuram nessa dor, nesse sofrimento emocional, nessa humilhação, nesse constrangimento, na vergonha, entendeu? Em dores, em sentimentos destrutivos que causam muitas dores psicológicas. Então, quando a mulher ela sai, cara, de lá super resolvida, sabe? Tem mulheres que falam, Ranide, eu recuperei minha empresa, recuperei meu casamento, hoje eu sou uma mãe melhor, eu sou uma pessoa melhor, eu vejo a vida, eu não conseguia apreciar
A chuva, hoje eu abro a janela e eu consigo apreciar a chuva. Então, qual o preço disso? Não sabe? tem. Você parar e conseguir admirar o belo, ter uma conexão verdadeira com seus filhos, de Sim. qualidade, olhar no olho do seu marido e resgatar um relacionamento. Eu costumo falar que quanto mais quebrado tiver, melhor ainda, que é o maior desafio, né? Eu sei que a minha missão não é recuperar, é resgatar, restaurar todos os relacionamentos, mas o que eu tiver aqui puder ajudar nessas mulheres com seus relacionamentos, e o relacionamento mais desafiador que nós temos, que é o casamento, que são duas pessoas diferentes, culturas diferentes, experiências diferentes, né? Opiniões diferentes. Dentro de um cercado. Dentro do cercado 24 horas. E muitas vezes, né, tem pontos de divergência que realmente tem um desgaste emocional muito grande, e eu puder ajudar, e com certeza não tem preço, assim. A minha satisfação é muito maior do que qualquer outra coisa na vida, assim. É muito bacana quando você fala que você pegou do seu sofrimento e teve forças e hoje está aí ajudando outras mulheres. Quando eu vim trabalhar com saúde mental no município, eu passei por uma perca, né? Eu tive uma gestação e minha filha, ela nasceu e faleceu. Ela tinha uma síndrome e essa síndrome não tinha prognóstico de vida. E também o que me resgatou e o que me fez melhorar como pessoa foi a questão da mulher também. Que eu trabalhava ali no serviço de saúde mental e aí na época eu estava fazendo especialização de saúde mental. E aí a gente estava estudando psicopatologia de gênero. E aí eu ainda pensei, né? Uma sexta-feira muito quente naquela UNB, terrível de calor. E aí quando a professora começou a falar, eu era doutora, né? Normalmente doutoras não são muito bons para dar aula, né? Não são muito. Eu falei, nossa, outra doutora a que vai didática, falar, né? Da didática. Eu falei, outra doutora que vai dar aula péssima de novo e tal. E aí quando ela começou a falar, nossa, parece que ela disparou uma adrenalina no meu corpo Que todo. bacana. Né? Ela começou a falar da mulher, dos sofrimentos, da maternidade, veio falando dessa culpa. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui mudando a minha escuta em relação ao sofrimento das mulheres que chegavam ali no serviço de saúde mental e também trabalhando a minha equipe, porque às vezes quando a mulher ela chega com esses relatos de sofrimento, a gente desqualifica muito, principalmente quando você não tem essa escuta qualificada, que Ou muitos não passou por isso, ou né? não passou por isso, que Empatia. muitos profissionais têm, que muitos profissionais não têm. A sua mentoria é uma mentoria muito boa até para ser disseminada dentro da saúde, né? Exato. Porque às vezes a pessoa está ali na A empatia, ponta. né? Eu sempre falo que igual as UBS, ela é a porta de entrada da rede, a ordenadora da rede da saúde do município. E às vezes essa mulher chega, né? Você não tem aquela escuta, talvez até porque o serviço é muito cheio, muito lotado, mas você não tem aquela escuta, ela passa e de repente é uma vida que se perde. Né, que você poderia ali ter resgatado, ter ajudado. Então, mesmo porque nós mulheres somos as que mais frequentam o serviço de saúde, né? O homem não frequenta muito. Já estamos terminando, Fábio. Então, essa escuta do profissional na saúde é muito importante. Né? O profissional que tem essa escuta, eles não têm a noção de quantas mulheres salvam, de quantas famílias, de quantos filhos, de quantos relacionamentos. Porque, querendo ou não, a mulher, ela é o centro ali da casa, ela é o centro de muita coisa, de muitos núcleos familiares, né? Então, quando você consegue ter esse filho, essa escuta qualificada, e você consegue ajudar essa mulher, você ajuda... É toda uma família, é todo um contexto que está atrás da mulher. Cada mulher né? representa uma família, representa papéis, né? Verdade. A serem desenvolvidos. E a qualidade desses papéis, é como eu falei, é só reflexo da pessoa que ela é. E é exatamente. E um desses papéis é o profissional da área da saúde, que é muito composto, maioria, né, por mulheres. Por mulheres. E muitas vezes a mulher está com um problema em casa e acaba refletindo no profissional e deixando isso acontecer, como você falou. Né? E realmente é muito importante essa empatia, gerar a empatia do outro, escutar o outro, ouvir o outro, realmente faz a diferença. Muitas vezes de ser até um momento de carência, né, daquele paciente, que a gente sabe que ele está, às vezes, no pior momento da vida dele. Então, é realmente sobre isso, é sobre o próximo. Nada, como eu sempre falo, que nada é sobre as pessoas, lá é tudo sobre você. Né? Quem entra, as mulheres que entram, é sobre você, que é sobre você. É um momento seu para com você e só. Depois a gente pensa nos outros. Verdade. Como você falou, iniciou a sua fala. Ninguém dá
aquilo que não tem. Verdade. Muito bom ter você aqui no nosso programa As Mulheres Empoderadas. Que pena que nosso tempo é muito pouco. O Fábio já está nos expulsando. Olha, Fábio, é mês da mulher, viu? Paciência. Né? Mês da mulher. Eu já falei pro Fábio que a gente tem que abrir um podcast. Que aí o tempo é 1 hora, 2, 3, dá para falar do assunto num contexto geral. Mas, Ranide, muito obrigada. Fala mais uma vez onde as mulheres te encontram, como é que faz para entrar em contato com você, a empresa que quer contratar sua mentoria, a mulher que quer contratar sua mentoria. Deixa mais uma vez aí onde encontrar a Ranide. Obrigada pela oportunidade, uma honra, tá? Para você, para mim. A honra foi toda minha. Para mim, eu tô brincando. Para mim foi uma honra estar aqui com você, Roberta, com o Fábio novamente. Eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão aqui presentes, os ouvintes. E nas redes sociais é o mais rápido, né? Você já está ali. Isso. Que é a Ranide. Vou soletrar, que meu nome é muito desafiador. É H-A-N-I-D. Ranide Versiani. Meu número, o telefone para entrar em contato é 61-981-434584. Esse é o do WhatsApp? Isso, do WhatsApp. E também, agora eu queria, né, falar sobre um evento que nós estaremos fazendo nesse mês da mulher, dia 31. Tá? São 4 mulheres que trabalham com mulheres, cada uma no seu nicho ali. E dia 31 de março agora, é o Plenas, vai ser no Garden, e a partir das 19 horas, que é um evento que vai trabalhar esse emocional da mulher e os seus papéis na sociedade. Então, é um evento imperdível, é um evento maravilhoso que está na sua 2ª edição. Eu queria convidá-la também. Obrigada, estarei lá. Obrigada, Ranide, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a todos os nossos ouvintes que sempre nos acompanham nas ondas sonoras do rádio, Facebook, YouTube. Muito obrigada a todos vocês. Tenham todas uma excelente semana. Que Deus os abençoe a todos vocês. Amém. Lance FM. Quem tem lance tem tudo. 8h39. Lance FM. Apoio Cultural. Eles estão de volta! Dia 24 de março no Parque de Exposições. Mega show com Diego e Vitor Hugo. Todo dia uma